Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês, começando com queda do IOF no Congresso Nacional, uma articulação que estava feita entre o governo Lula e o Congresso, caiu por terra nessa semana, numa movimentação do Mota junto com o presidente do Senado, Alcolumbre. Eles pautaram nessa semana, uma semana esvaziada por causa do dia de São João, eles pautaram a queda do IOF, a queda do decreto do IOF sobre alguns produtos financeiros. E isso é uma queda enorme para o governo brasileiro. Desde 1992 não ocorria isso. E isso, a última queda que teve de um decreto foi um pouco antes do impeachment do Collor, um governo já que estava desgastado na época. Então, nós temos um governo extremamente desgastado no seu relacionamento com o Congresso. Articuladores políticos achando que parte do Congresso e da base aliada do governo está desembarcando já visando a eleição do ano que vem. O governo Lula ficando muito fraco. O que acontece? O IOF, o decreto que tinha aumentado o IOF em algumas transações financeiras, caiu, e a expectativa que o governo tinha de arrecadar por volta de 20 bilhões de reais ainda esse ano, caiu por terra e terão que fazer alguns ajustes. E vale salientar aqui algumas quedas que caíram bastante. Então, a alta do IOF para compra de moeda estrangeira, que iria de 1,1% para 3,5%, não vai mais por enquanto. Mas quem fez essa compra nas semanas anteriores, com a alta, quando ainda estava valendo a alta, não vai ter estorno desse imposto pago a mais, tá? E também fica um número aqui bem relevante, que é a queda de IOF de 5% para 0%, voltando à alíquota anterior, que era 0%, para aportes sobre seguros do tipo VGBL. Mas, como nem tudo é certo no Brasil, onde até o passado é incerto, Lula pediu para a AGU analisar, a Advocacia Geral da União, analisar decisão do Congresso sobre o IOF, citou o Haddad ontem numa entrevista. Então, podemos ter essa queda do decreto, da queda do decreto, analisado pelo Supremo ainda, e essa judicialização pode ser pior nessa negociação com o Congresso. O governo não decidiu ainda se vai tentar judicializar, e se judicializar, quem vai definir é o STF, se isso é constitucional ou não. Gleice já bateu a boca no trombone e falou que não é, mas se tiver essa judicialização, pode ser que amargue ainda mais esse relacionamento do governo Lula com o Congresso. E teve hoje também uma reunião do ministro do STF, Dino, com a Câmara e o Senado, onde era esperado, né, o presidente da Câmara, Mota, e o do Senado, Alcolumbre, e eles desmarcaram esse encontro hoje, muito em cima da hora da reunião, onde mandaram apenas os advogados das casas para essa discussão. Emendas impositivas, que é aquela famosa emenda do relator, e que na época do Bolsonaro falavam que era aquele orçamento secreto, mudou para a emenda do relator e agora são as emendas impositivas. E por que o Dino está batendo nessa tecla? Porque não há como fazer você acompanhar aonde que foi investido aquele recurso que foi destinado. Geralmente esses recursos são destinados para onde os parlamentares têm ali a base eleitoral, só que não tem como você fazer uma investigação da onde que está sendo investido aquilo, para onde que foi, o que foi pago. Então, esse orçamento secreto que ainda continua no governo Lula, isso aí o Dino está tentando achar uma forma de monitorar e saber para onde que foi. E teve essa reunião, mas que acabou em cima da hora sendo não sabotada, mas acabou não tendo a presença aí dos presidentes da Câmara e do Senado, mas algo que deve ter esse desenrolar. Falando sobre notícias internacionais, nós tivemos aí o provável fim da guerra de 12 dias entre o Israel e Irã, onde eles trocaram aí agressões mútuas, Israel eliminando e assassinando os principais líderes do exército iraniano,
chegando até a cogitar o assassinato do líder supremo do Irã, onde os Estados Unidos foi contra e provavelmente não houve esse assassinato porque Donald Trump vetou e não permitiu que Israel fizesse isso. E só que notícia triste, né? Não só ficou na área militar, mas também tivemos aí por volta de 638 mortos e quase 8 mil feridos em 2 mil ataques e 700 prisões entre os dois países. Graças a Deus isso aí está parando, mas devemos ter uma continuidade porque o Irã não abre mão de desenvolver energia nuclear limpa, mas que, segundo Israel, pode ser utilizado para fabricar bombas nucleares com o intuito de extinguir o Estado de Israel. Falando sobre mercado financeiro, o PIB dos Estados Unidos teve um recuo de 0,5%, o que quando é contabilizado os últimos 12 meses, no primeiro trimestre, anualizado o PIB, caindo 0,5%, o que é ruim, porque o PIB americano vinha numa crescente de 2,5%, e o principal impacto provavelmente seja por causa do tarifaço do Donald Trump. Ou ele acabou dando um tiro no pé, ou é um gênio, porque poderíamos talvez ter uma recuperação da economia americana com os países fazendo as negociações que Donald Trump tanto quer para favorecer a economia americana. Falando sobre dólar, na semana ele operou em queda de 0,62, hoje uma leve alta de 0,07, quase estável, cotado a R$ 5,49. Ibovespa hoje operando em queda de 0,28 aos 136 mil pontos, 136.715. Não fechou o mercado ainda, estamos gravando aqui, o mercado está aberto, mas está estável e na semana com uma queda de 0,25, uma leve correção no mercado acionário brasileiro. Destaque na semana para o Bitcoin, alta de 3,35% na semana, cotada a $106.838, próximo de romper o topo histórico que foi de 111.953. Hoje chegou a bater quase $108 mil, um breve recuo agora no final do dia. Falando sobre mercado financeiro e empresas, a Shell quer comprar a British Petroleum, a BP, numa avaliação inicial, segundo o Wall Street Journal, de $80 bilhões, uma movimentação muito grande da Shell tentando equilibrar a briga com a Chevron e a ExxonMobil. O Brasil acelera a produção de biocombustível de milho com aumento de etanol na gasolina. O que aconteceu na semana, a partir de 1º de agosto, vai ter um aumento da mistura do etanol com a gasolina, o que é ruim para os carros que são movidos apenas a gasolina, aumenta consumo, porque no Brasil é obrigatório a gasolina ser vendida com 27% da mistura com álcool, né, o etanol, e vai passar para 30%, um aumento de 3% aí na mistura, o que para os carros que já a maioria é flex, né, não sente tanto, mas para os carros a gasolina acaba sentindo bastante. A longo prazo é até ruim, vários mecânicos falam mal dessa mistura. Falando sobre variedades, na semana tivemos uma notícia muito triste, uma apreensão enorme, eu acompanhei bem de perto as notícias, sobre a Juliana Marins, de 26 anos, uma carioca que estava fazendo um mochilão aí pela Ásia, onde ela acabou tendo uma queda no segundo maior vulcão da Indonésia, e ela acabou caindo num precipício, se machucou, e muita gente acabou criticando a demora do governo indonésio em conseguir promover ajuda e resgate, muito por causa do mau tempo também, que acabou impactando, e acabou um alpinista juntando pessoas ali, e ele indo de forma voluntária tentar fazer esse resgate, e daí o governo indonésio acabou ajudando também ali no final para conseguir resgatar, mas quando chegaram lá para resgatar, ela já estava sem vida. E a notícia que saiu hoje é que, após uma autópsia, ela acabou ficando 20 minutos apenas com vida, porque na queda que ela teve alguns traumas, e ela acabou ficando 20 minutos apenas com vida. Por mais que tentassem resgatar ela rapidamente, provavelmente ela não teria chance de sobrevivência, o que é um alento, né? Porque seria muito pior a gente imaginar que, por falta
de atenção e de uma intenção do governo, não tivesse havido a chance dela sobreviver a essa queda. Não sei se vocês viram, mas é um caminho extremamente difícil, precipício para os dois lados. É um passeio assim muito difícil. E a notícia boa que ficou, que Lula, com isso, mudou a regra de translado de corpos do exterior após a morte de Juliana. O que acontece? Antes, apenas o governo brasileiro não arcava, apenas dava uma consultoria para conseguir fazer o translado do corpo. Agora ele colocou ali, emitiu um decreto onde alguns fatores podem fazer com que o governo banque esse translado. Como a dificuldade financeira da pessoa que morreu lá fora e a morte que cause comoção, são exceções que podem resultar nesse pagamento, nessa ajuda financeira do governo para fazer o translado. Até o Alexandre Pato, o jogador de futebol, já tinha anunciado que iria ajudar com esse custo, ele iria pagar, que custa por volta de 20 a 30 mil reais. Depois a Prefeitura de Niterói também se solidarizou e falou que iria pagar, e o governo Lula se solidarizou e acabou emitindo esse decreto, que é algo positivo para essas tragédias. Falando sobre esportes que nesse final de semana agitam, né? Nós teremos aí não só grandes lutas no UFC 317, mas também grandes jogos no Mundial. No UFC 317, destaque, né, para as lutas dos brasileiros que envolvem a briga por cinturão. No caso, o Alexandre Pantoja, não sei se estou falando certo, ou é Pantoja, versus Kai Kara-France pelo peso mosca, valendo o cinturão. E na luta principal da noite do UFC 317, nós temos Charles do Bronx contra Ilia Topuria, disputando o cinturão que está vago desde que o último campeão acabou subindo de categoria e esse cinturão ficou vago. E também temos alguns jogos interessantes. Tivemos o início do Mundial no dia 14 de junho, Mundial de Clubes da FIFA, uma competição interessantíssima, um apelo público que está abraçando a competição. Nos Estados Unidos o público não está sendo tão grande como em Copa do Mundo, mas está tendo um público muito interessante, jogos aí com mais de 60 mil pessoas por um país que não tem o futebol como esporte principal, é um público muito participativo. E no caso nós temos os 4 brasileiros, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, que passaram de fase, estão nas oitavas de final. Então os 4 brasileiros entre os 16 melhores times do mundo, disputando aí vaga para quartas de final. Nós temos aí destaque para Palmeiras e Botafogo, que jogam amanhã, à 13h, e destaque também para o jogo do Flamengo nesse final de semana contra o Bayern de Munique às 17h, medindo forças do Flamengo aí contra um dos maiores times do mundo. E fica o destaque porque muitos achavam, né, até colunistas e a imprensa em geral, achavam que o Brasil teria talvez um papel de coadjuvante, mas acabou desenvolvendo, né, os clubes brasileiros fazendo um ótimo papel na primeira fase. Destaque para a vitória do Botafogo contra o campeão da Champions League, o PSG, que tinha ganho na final de 5-0 sobre o Inter de Milão. O Botafogo ganhando aí de 1-0. Também o Botafogo num ótimo jogo contra o Porto, houve um empate. Fluminense contra o Borussia Dortmund. E o Flamengo passando o carro contra o Chelsea, onde o Chelsea teve chance alguma, o Flamengo jogando muita bola. Então a expectativa é que possamos talvez ter brasileiros nas quartas de final. Um já está garantido, que é o destaque aí desse jogo do Palmeiras e Botafogo, mas que possamos ter brasileiro não só nas quartas de final, mas que eles avancem e possamos ver brasileiros aí na final. E ficamos por aqui, que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês aproveitem, que tenham um ótimo descanso e nos vemos na semana que vem. Bye!